Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de História, né? Nós estamos falando sobre as revoltas que ocorreram no final do período colonial. Já é aquele momento aqui no Brasil onde estamos em transição do período colonial para o primeiro reinado, que é onde acontece a suposta independência do Brasil, né? Digo suposta porque, pelo senso crítico que nós historiadores temos, o Brasil ainda não se tornou independente, por vários motivos, e principalmente a questão econômica. Nós ainda dependemos muito do capital estrangeiro, isso pela forma como as coisas são feitas lá em Brasília, né, por assim dizer. Um exemplo típico para nós da atualidade é a questão do petróleo, onde nós gastamos muito recurso para adquirir os derivados do petróleo, porque nós produzimos a matéria bruta, que é o petróleo, mas nós não consumimos petróleo, nós não temos poder de refinaria. Então, por uma questão corruptiva, por uma questão de interesses particulares, os nossos governantes preferem fazer acordos com indústrias estrangeiras para favorecer acionistas da Petrobras e favorecer também estatais não, perdão, multinacionais, do que investir em tecnologia, do que investir em pesquisa, para que nós pudéssemos utilizar do nosso recurso natural, que é o petróleo, fazer nossa própria refinação e assim usufruir dos derivados do petróleo com produção própria e assim ter um preço mais acessível, ter um preço mais compatível, a população satisfeita. Mas é só para dar um exemplo que enquanto a população ela não se esclarecer, enquanto a população não entender que ela está sendo roubada, nós nunca seremos independentes, tá? Mas vamos lá, vamos para a aula. A Conjuração Baiana, que foi uma das revoltas que aconteceram aqui no Brasil no final do período colonial. Então, as revoltas dos colonos também atingiram outras regiões do Brasil, como no caso aqui dessa aula, Salvador, Bahia, que apesar de ser a cidade mais rica do Brasil na época, período colonial, Salvador havia deixado de ser a capital e sua produção de açúcar havia diminuído significativamente. Para mais detalhes sobre essa transição da capital do Brasil do período colonial, tem aula lá na nossa playlist de história. Dá uma passadinha para a revisão. Em fins do século XVIII, um acontecimento nas Antilhas repercutiu na produção açucareira do Nordeste, que foram as guerras de independência do Haiti, que por consequência das guerras ocorreu destruição dos canaviais naquela região, o que fez aumentar a procura pelo açúcar brasileiro. Também tem matéria sobre a independência do Haiti na nossa playlist de história. Vale lembrar, passa na nossa playlist para pesquisa, para revisão, tá? Para eu não ficar falando de outros assuntos aqui, o vídeo não ficar longo. Consequentemente, o preço do açúcar ele subiu. Subindo o preço do açúcar, isso vai levar que os proprietários de canaviais, os proprietários de engenho aqui no Brasil, especialmente na Bahia, eles ampliassem o cultivo da cana. Isso é uma lógica agrícola. O produto que está em alta, ele passa a ser cultivado em maior quantidade, porque é o produto que está dando mais dinheiro. Só que isso gera um resultado. Ampliou-se demais as terras para se cultivar a cana-de-açúcar, só que isso diminuiu a produção de gêneros alimentícios.
Então, aproveitou-se a alta do açúcar, mas não se produziu alimento produto de primeira necessidade, principalmente produtos para alimentação. Isso vai resultar na alta dos preços do alimento. E isso subiu de tal forma que esses produtos eles ficaram tão escassos e tão caros, e a população, principalmente os menos favorecidos, passaram a enfrentar fome. E a escassez de alimento criou um ambiente propício para a revolta. Porque é uma equação lógica. Com fome ninguém trabalha. Mesmo que seja escravo. Escravo precisa se alimentar. A presença de ideais iluministas, as notícias sobre a Revolução Francesa, que eram divulgadas principalmente pela sociedade maçônica, os Cavaleiros da Luz, também serviram de combustível ao projeto revolucionário. Também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, isso aí é uma dica. Qualquer questão de vestibular, qualquer questão de concurso público, até mesmo você na sua prova, Conjuração Baiana e Revolta dos Alfaiates está falando do mesmo assunto, tá? Para você não bugar aí na hora da prova. O movimento baiano teve caráter popular e um forte conteúdo de oposição à elite econômica e social. Contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos, mulatos e escravos, além de alguns homens brancos mais abastados. Essa informação ela é muito importante para o final. Tá? O primeiro ato da conjuração ocorreu no dia 12 de agosto de 1798, quando alguns locais públicos de Salvador amanheceram cobertos de cartazes. Chamando o povo à revolução, vários deles atacavam a administração portuguesa, reivindicando assim melhores remunerações aos soldados e denunciando a corrupção das autoridades. As propostas, o que é que os revoltosos eles queriam, o que é que eles estavam reivindicando? Primeiro, fim do domínio português na Bahia. Eles queriam que a República ela fosse proclamada. Queriam liberdade comercial, eles queriam um livre comércio. O fim da escravidão também foi pauta. E fim das diferenças raciais. Então, com esses tópicos, entende-se que era um movimento popular. Era um movimento que ele veio da base. Só que esse movimento, essa revolta, ela foi contida de forma até rápida. Por conta de delação. Alguns delatores denunciaram seus próprios companheiros para as autoridades. As investigações levaram os principais envolvidos à prisão e a devassa, que era a punição para crimes contra a coroa, ele caiu sobre os negros e os mulatos, que foram punidos com rigor. Os soldados Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim, Lucas Dantas do Amorim e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, eles foram condenados à morte e executados em 1799. Isso aí é uma alusão ao que aconteceu com Tiradentes lá na Conjuração Mineira. Tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não deixe de acompanhar os conteúdos do canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Não esquece de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Meu papel aqui é como professor consultor. Você deixando seu like, você se inscrevendo, você compartilhando os conteúdos do canal, isso mostra ao YouTube, isso mostra à plataforma a relevância dos conteúdos aqui, tá? Tanto para a plataforma como para você, estudante. Fiquem todos bem e até uma próxima.